Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, exclusivamente para os irmãos dos filhos de Asaf, eu quero aproveitar esse texto que foi postado no Culto nos Lares, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, mas quero pegar a partir do verso 4, que nos conta a história desse procônsul e a história desse mágico chamado Elimaz. E é bem interessante essa história. Eu quero compartilhar ela com os irmãos, quero falar algumas coisas com os irmãos também a respeito desse texto. O texto diz assim: E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bagégios, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimaz, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então esse Elimaz estava procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que era o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse assim, no verso 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol algum tempo. No mesmo instante, a Bíblia diz, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava alguém para guiá-lo pela mão. Então o procônsul, vendo aliás o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor Jesus. Meus irmãos, olha como isso é muito, muito interessante. Eu sei que nessa hora, nesse momento de confinamento, e que cada um de nós estamos na nossa casa, preferencialmente, ainda que algumas vezes nós saímos um momento ou outro, ou por uma questão de trabalho, ou para precisar comprar alguma coisa por necessidade, e nós ficamos muito presos dentro de casa, olhando a televisão, o jornalismo, o que está acontecendo, e na nossa cabeça, na nossa mente, daqui a pouco começa a se encher de vários pensamentos. Por exemplo, o que você ouve agora, todas as vezes que você liga a televisão, é sobre coronavírus, Covid-19. Você não vai ouvir outra coisa a não ser isso. Isso vai enchendo a nossa mente, vai enchendo a nossa cabeça, os nossos pensamentos. E aí começa um grande conflito dentro de cada um de nós. Aquele conflito, muitas vezes, da nossa própria fé. Por quê? Porque você agora não está indo na igreja, você não está convivendo com os irmãos, você não está podendo tirar dúvidas da palavra de Deus com a irmã Albani, com o irmão Gilmar, com o pastor, com alguém da igreja. E isso começa, de alguma forma, a mexer com a nossa fé, começa a nos torturar de alguma forma, começa, de alguma maneira, a mexer com a nossa intimidade, com o nosso coração. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã o seguinte, olha só, quando o apóstolo Paulo estava querendo pregar a palavra para esse moço, para esse procônsul, para que ele aceitasse a fé em Jesus, ali havia uma guerra espiritual. E o diabo, ele sempre vai trabalhar dessa maneira, dessa forma, para procurar roubar a nossa fé, procurar roubar a nossa intimidade espiritual. Ele vai sempre procurar usar alguma coisa, usar alguém, usar algum meio, para que a nossa fé ela seja abalada. Então, veja bem que esse procônsul, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria aceitar a fé. E o diabo, sabendo disso, imediatamente começa a usar o quê? Uma pessoa. E uma pessoa que ele já conhecia, uma pessoa
que estava ali com ele, uma pessoa que de alguma forma ele já tinha uma certa, vamos colocar assim, uma certa intimidade. Ele ouvia aquela pessoa, era aquele mágico. Só que aquele mágico, naquele momento, era o seu inimigo espiritual. Por quê? Porque ele estava sendo usado pelo inimigo, sendo usado pelo diabo. E Paulo, então, ele percebe no mundo espiritual, ele percebe que o diabo estava agindo terrivelmente ali para fazer com que aquele homem não ouvisse a palavra de Deus e por isso ele não cresce e fosse salvo. E é exatamente isso que o inimigo ele quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nesse momento agora, muitas coisas vão estar te cercando, muitas coisas vão estar te rodeando. O inimigo vai estar usando o que ele puder usar para roubar a sua fé. Seja alguém que está ao seu lado, seja alguém que é íntimo seu, seja alguém que é teu amigo, seja alguém que é teu parente, seja alguém que é chegado a você, mas que não crê na palavra de Deus ou que crê de uma forma diferente, de uma forma totalmente deturpada. Vai fazer tudo para roubar a sua fé. Não aquela pessoa em si, mas o inimigo que muitas vezes está por trás daquela ação, está por trás daquele acontecimento. Por isso, é muito importante, meu irmão, que você continue lendo a palavra de Deus, que você continue estudando a palavra de Deus. E quando você tiver alguma dúvida, você nos ligue, você nos comunique, você nos fale, para que o inimigo não venha roubar a sua alegria, para que o inimigo não venha roubar a sua fé. Aquilo que Jesus começou na sua vida, ele vai continuar fazendo. Aquilo que o Senhor, como a Bíblia Sagrada diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir no nome do Senhor Jesus. Mas para isso você tem que permanecer firme na presença do Senhor. Então, quando esses inimigos vierem sobre a sua vida, seja em noticiário, seja na televisão, seja alguém dizendo, seja alguém falando, seja de qualquer forma, de qualquer maneira, use essa autoridade que Paulo tinha. Olha o que Paulo falou. Paulo usou aquilo que ele tinha, que Deus tinha para ele. Deus honrou a palavra de Paulo, porque Paulo era um homem de Deus, que tinha um compromisso com Deus, que tinha um compromisso com o Senhor Jesus. E ele diz assim: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. E aí Paulo: não cessarás tu de perturbar os caminhos do Senhor? E aí Paulo amaldiçoa ele. Paulo diz uma palavra. E aquilo que Paulo fala, Jesus confirma. Paulo diz: você vai ficar cego agora por 3 dias, por um tempo. Você vai ficar cego agora por um tempo, né, para você parar de perturbar os caminhos do Senhor, as coisas de Deus, os homens de Deus, aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz: imediatamente ele ficou cego. As trevas caíram sobre ele. Meu amigo, meu irmão, aquele que não tem Jesus no coração, ele está carregado de trevas. Ele já carregava as trevas espiritual, porque ele não enxergava e queria fazer com que aqueles que queriam ouvir a palavra, queriam ver, não vissem. E aí ele agora é amaldiçoado. E agora as trevas físicas caem sobre os seus olhos. Agora ele estava em total escuridão, tanto a escuridão espiritual como a escuridão física agora que estava sobre os seus olhos. Então, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, escolhidos pelo Senhor. Jesus tem algo na sua vida. Jesus tem algo com você. Mas o inimigo sabe muito bem disso. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a sua fé, roubar a sua alegria, roubar aquilo de mais precioso que você tem, que é a palavra de Deus no seu coração. Mas use essa autoridade. Diga: em nome de Jesus, Satanás não vai roubar a minha fé, Satanás não vai roubar a palavra de Deus que está no meu coração, Satanás não vai roubar nada daquilo que Deus tem me dado. Aquilo que Deus começou na minha vida, o Senhor vai continuar, porque eu aceito isso na minha vida. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar nesta manhã. E a Bíblia conclui dizendo: e o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Que coisa maravilhosa, meu irmão. O nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus cheio de poder, cheio de glória, cheio de virtude, cheio de plenitude. E aquele que crê no Senhor jamais será envergonhado. Deus vai cumprir a palavra na sua vida, porque Deus é fiel. Deus te abençoe, irmão. Você não está sozinho. Nós estamos aqui orando por você. Nós estamos clamando ao Senhor todos os dias.
A minha oração, na minha oração, eu coloco você na minha oração, para Deus abençoar a vida, para a sua vida, Deus fortalecer a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, meu irmão. Que o Senhor continue te abençoando grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus.